Tudo começa quando Leonardo vai até o quarto de Ângela e pergunta se ela já está pronta para viajar, e ela conta que Mirta foi até lá falar com ela. Ele pergunta o que sua mãe queria, e Ângela diz que vai contar no caminho. Leonardo fala que vai sentir muita falta dela nesses dias que vai estar de viagem, e confessa que pensa nela o tempo todo, e Ângela diz a mesma coisa. Então ele fala que a ama, e os dois se beijam. Enquanto isso, na vila, Félix leva flores para Luz e presente para Guilherme, e quer saber qual é a decisão dela. Então Luz conta que vai aceitar voltar com ele por causa de Guilherme, porque ele acha que vai ser bom que os três fiquem juntos. Félix se apressa e fala para Luz ir logo pegar suas coisas para ir pro apartamento. Mas ela fala que não, porque quer começar devagar, e que ela vai ficar na vila, e ele terá que levar eles para sair e reconquistar ela. Mas Félix diz que já está fazendo muita coisa, e Luz dá a palavra final dizendo que essa é a condição dela. E então Pablo vem chegando e olha os dois juntos. E então Félix percebe e diz que tudo bem, e fala que vai fazer de tudo para ela voltar a amar ele. Mas Félix diz que isso não vai ser possível, e Félix pergunta por quê. E Pablo fala que Luz está apaixonada por ele, e fica um climão. De volta à mansão, Leonardo fala para Ângela que não pode viver um segundo longe dela. E ela diz que quando voltar de Real do Mar eles vão ficar juntos o tempo todo. Eles resolvem sair do quarto, e Álvaro está do lado de fora tomando conta deles, e então vai atrás. E Samantha vem em seguida dizendo que ele está morrendo de ciúmes porque Ângela está com Leonardo, mas ele fala que é mentira, porém a Patricinha continua insistindo. E fala para ele não mentir para ela porque sabe bem que ele não aceita que Ângela esteja com outro homem. Então Álvaro se irrita e manda ela ficar esperta, porque sabe que ela está tendo um caso extraconjugal, e depois vai embora. E Samantha fica gritando para ele voltar. Um tempo depois, Leonardo para o carro e fala para Ângela pensar muito nele quando estiver no povoado. E ela garante que já faz muito isso. Leonardo começa a dizer que sonha com o dia que eles estarão em uma casa decorada por Ângela, e que quando ele chegar na cozinha, ela vai estar de pijama, e antes deles conseguirem dar um beijo, vão ouvir uma voz de criança gritando papai, e deixa Ângela emocionada demais, e os dois se beijam. Mas em seguida, eles ouvem as buzinas dos carros e precisam seguir caminho. No hospital Verga, Dario está com Clarita, e fala que nem acredita que por causa dela voltou a exercer a profissão de médico, e diz que gostaria muito de conversar com ela. E percebe que é uma menina tão pura, e quer fazer de tudo para ela se recuperar, mas não sabe como. E também gostaria de saber o que se passa nesse mundo que ela está vivendo agora. Em seguida ele sai do quarto, e Clarita mexe o dedo da mão. Por outro lado, Ângela fala para Leonardo que eles vão se ver de novo quando ela voltar de Real do Mar. E Leonardo fala que poderia comprar uma passagem e ir com ela para não precisarem se despedir. Mas Ângela diz que ele não pode fazer isso porque tem seus compromissos na cidade. E nisso Álvaro está de longe olhando os dois, e Leonardo fala para Ângela que não consegue mais ficar por muito tempo longe dela, e fala que gostaria que ela fosse sua esposa. De volta à vila, Félix pergunta para Luz se é verdade o que Pablo está dizendo, e ela pensa um pouco, e depois fala que não está apaixonada por ele. Mas Pablo diz para ela não mentir e olhar nos olhos dele e dizer se não está apaixonada. E Luz, com lágrimas nos olhos, fala para Pablo que não está apaixonada. E então Félix manda ele sair dali. Abel se mete falando para ele não falar assim com seu primo, e eles começam a querer discutir, mas Luz manda eles pararem, e fala para Félix não perturbar seus amigos.
e manda Pablo respeitar a opinião dela, e então Pablo fala que ela está cometendo um grande erro, e vai embora com Abel, e Luz fica tentando segurar o choro. Ângela pergunta a Leonardo se ele não acha que é rápido demais para se casarem, e ele fala que não, porque a ama, e Ângela diz que nunca amou ninguém como ama ele, mas acabou de se divorciar, está na faculdade e a mãe dele não aceita. Mas Léo fala que não liga para nada disso, mas garante que a respeita, e que vai esperar até que ela esteja pronta. Enquanto isso, Dario está no corredor do hospital, quando uma enfermeira chega perguntando se ele precisa de alguma coisa, e ele explica que só foi checar sua paciente, porque agora é o médico de Clarita, e a moça fica surpresa porque já tem muito tempo que ele não exerce a função, mas Dario fala para ela não fazer perguntas e ir trabalhar. E nisso no quarto, Clarita mexe o dedo da mão e abre a boca, dando sinais de que já está despertando. Por outro lado, Samantha está no quarto tentando ligar para Álvaro e resolve deixar uma mensagem de voz, dizendo que se ele foi atrás de Ângela, ela também pode arrumar um amante. Então Álvaro chega na hora e pergunta se por acaso ela já não tem esse amante. E Samantha diz que não, mas poderia, porém é uma mulher decente. Ela pergunta se ele continua amando Ângela, porque com certeza foi atrás dela, mas Álvaro garante que não, porque ela é a única para ele, e que ninguém vai conseguir roubar o espaço que ela tem na vida dele. Samantha fala que se isso for verdade, então que ele prove. E nisso Álvaro começa a se aproximar dela, dizendo que a ama, e joga Samantha na cama, mas ela fala para ele parar. Porém Álvaro continua a seduzir a Patricinha com carícias e depois pergunta se ela realmente quer que ele pare. Mas Samantha já está envolvida, e então os dois se beijam. E nesse meio tempo Abel fala para Pablo que agora ele está sentindo o que causou nele quando beijou Luz. Mas Pablo fala que não é a mesma coisa, e fala para o primo que Luz está a ponto de voltar para um homem que quase acabou com a vida dela, e pergunta se Abel não percebe a gravidade disso, e que ele diz tanto que quer ver ela feliz, e então que faça ela perceber que com Félix ela não vai ser, e quer saber se ele prefere ver Luz com Félix ao invés dele, e joga na cara do primo que ele só pensa em si mesmo e vai embora, deixando Abel pensativo. No dia seguinte em Real do Mar, Flora e Adela conseguem uma carona, e agradecem a Deus por chegar em segurança no local aonde estão. E conversam sobre a informação que o homem deu, que elas precisam seguir por aquele caminho, e que assim chegarão no povoado. Enquanto isso, o padre está com uma amiga preparando um café da manhã para Ângela, que chega em seguida e cumprimenta os dois, muito feliz por estar de volta ao povoado, mas diz que não vai demorar muito, mas aceita tomar um café com eles. Em seguida, ela recebe uma ligação de Leonardo, e fala que já estava a ponto de ligar para ele e avisar que chegou a Real do Mar e Léo diz que está com muita saudade. E nisso Álvaro chega perto da porta da sala, e escuta ele pedir para ela dizer que o ama, e Léo fala que fica muito feliz quando ouve ela dizer isso. E pede para Ângela pensar na proposta de casamento, e deixa Álvaro furioso. Por outro lado, Mirta está com o seu advogado conversando com o diretor da seguradora, e reclama que eles estão oferecendo uma quantia muito baixa perto dos milhões que vale o seguro de vida de Sandro. Mas o homem explica que Sandro deixou de pagar, e então eles estão dentro da lei. Mas o advogado diz que sua cliente precisa ser ouvida, e o diretor fala que já escutaram, mas que nada pode ser feito por ela. E então Mirta diz que se eles não resolverem isso, ela fará um escândalo na mídia e vai deixar a seguradora em más lençóis. Porém o diretor fala para ela fazer o que bem entender, e Mirta sai da sala furiosa.
No povoado, Ângela chega na sua casa com o padre, e emocionada começa a se lembrar dos momentos em família que tinha ali. E o padre pergunta se ela tem muitas lembranças, e Ângela confirma, dizendo que vender aquela casa é como vender um pedaço do seu coração. E o padre diz que ela pode voltar atrás, mas Ângela diz que não, e que vai seguir com o seu sonho de ser doutora. E quem sabe um dia ela consiga recuperar a casa, e talvez até colocar seu consultório ali, e o padre espera que assim seja. Ângela fala que precisa ligar para a dona Beatriz para avisar que chegou, e Luz atende o telefone e Ângela pede para falar com a patroa. Luz passa o telefone e Bia conta que só estava aguardando a ligação dela, e Ângela pergunta se ela está comendo e tomando os medicamentos direitinho, e Beatriz garante que sim. E pergunta como ela foi de viagem. Ângela conta que foi tudo bem e que está lá com o padre Marcos, resolvendo as questões da casa. E então Beatriz deseja boa sorte e passa o telefone para Luz, que diz que precisa contar uma coisa para Ângela. Ela fala que decidiu dar uma nova oportunidade para Félix, e Ângela fica desacreditada disso, mas Luz fala que precisa fazer esse sacrifício por Guilherme. Mas Ângela lembra que falou que tentaria conseguir uma vaga para ele com Leonardo, porém Luz diz que isso demoraria muito, e que ela está correndo contra o tempo, porque depois o menino pode não conseguir mais se curar. Ângela pergunta o que vai ser de Pablo, e Luz fala que não pode corresponder a ele, e que está decidida a voltar com Félix, mas com algumas condições, e diz que talvez ele tenha boas intenções dessa vez, e Ângela pergunta se ela está tentando se convencer disso, e Luz diz que fez um juramento para Deus quando se casou com Félix. E fala que o casamento é para sempre, então está firme em sua decisão. Enquanto isso no hospital, Álvaro está com Clarita, e conta para a irmã que em breve vai se casar com Samantha, e sabe bem que isso é um horror, mas diz que só assim vai poder conseguir continuar ajudando ela. Ele conta que sonhou que ela acordava, e que também estava com Ângela de novo, mas sente que está perdendo o amor de sua vida, e que gostaria muito que Clarita a conhecesse. Dario chega e fala que foi entregar os relatórios de Clarita, mas Álvaro diz que agora não, e que quer pedir alguns favores para ele. Enquanto isso, Leonardo está recebendo os documentos do projeto, e fica sabendo que está tudo indo muito bem. E que alguns pacientes receberam alta naquela semana, e que também ocorreu uma cirurgia de sucesso, então Léo diz que em breve eles podem deixar de ser só um projeto. Em seguida chega um homem muito mau, e o maqueiro conta que ele caiu de uma altura considerável, e então Leonardo pergunta se tem sala de cirurgia disponível, mas a enfermeira conta que a única que está disponível vai ser ocupada por Ugarte em breve, mas que talvez ele poderia entrar depois, e Leonardo diz que assim será porque esse caso é mais urgente. No povoado, Ângela está na beira do mar quando reza para que Deus ilumine seus passos e decisões em relação à casa de sua avó e também a Leonardo, dizendo que não aguentaria outro engano como o de Álvaro, e suplica para que Deus a ajude. No hospital, Ugarte está reclamando com a enfermeira por ter dado seu horário para Leonardo operar seu paciente. E nisso Léo chega perguntando por que ele está gritando, e Ugarte fala que ele não pode sair entrando na frente dele quando bem entender, mas Léo fala que o caso do paciente dele é mais leve e ambulatório, agora desse homem é de emergência, e que não vai deixar o homem morrer por causa de caprichos dele. Ugarte fica furioso e fala que Gerardo vai saber disso. E Léo fala para ele fazer o que quiser, mas pede para que ele saia da sala, porque está colocando em risco o protocolo sanitário.
Em Guadalajara, Júlio recebe a notícia de que sua esposa está com muita confusão mental, e o médico aconselha ele a se despedir dela e Júlio fica muito mal na vila. O tabelião reúne a vizinhança para ler o testamento de Dona Pura, e diz que ela deixou sua casa para os netos, e Pablo fica preocupado com os vizinhos, mas o homem manda ele ter paciência porque vai terminar de dizer o que Pura deixou, e começa a ler que primeiro ela está xingando os vizinhos. Do outro lado da cidade, Hélida parabeniza Leonardo pela cirurgia, mas fala que está preocupada com o Gart. Mas Léo fala para ele não se preocupar porque está preparado para o que está por vir. Leonardo sai da sala, e Samantha vem ao encontro dele dizendo que pensou que ele nunca sairia da cirurgia, e diz que precisa conversar com ele. Ela fala que não acredita que ele está se deixando enganar pela aproveitadora que é Ângela, mas Leonardo não aceita que a Patricinha fale mal de sua namorada. Mas Samantha garante que Ângela se encontra com Álvaro pelos cômodos da casa dela, e que Álvaro não deixou de amar ela. Mas Leonardo fala para ela não se meter no relacionamento dele com Ângela. Porém Samantha fala que ele quis dar palpite no casamento dela, mas Leonardo fala que alguém precisava abrir os olhos dela, e a Patricinha garante que também está fazendo isso com ele, e garante que Ângela vai enganar ele assim como Alma fez, e pergunta se ele está disposto a passar por isso de novo, e deixa Leonardo irritado. Na prisão feminina, a carcereira faz uma fila com as detentas e começa a fazer a chamada, mas Yolanda não responde, e então ela pergunta o que fizeram com Yolanda, e uma das presas diz que nada e que ela estava deitada e não quis levantar. Então a carcereira vai até a cela e encontra Yolanda ardendo em febre, e diz que ela precisa ir para a enfermaria, então pede ajuda da detenta para carregar ela, dizendo que sabe bem que ela está por trás disso tudo. O tabelião continua lendo o testamento de Dona Pura, e conta que ela deixou para os vizinhos a casa que cada um mora, e eles ficam super felizes, mas também conta que eles precisam pagar uma dívida de 80 mil pesos. Senão terão o risco de perder a vila. Enquanto isso, Júlio conversa com sua esposa, e ela fala que já sabe que eles estão na hora de se despedir, mas Júlio diz que não, porque ainda tem muito o que fazer, e ela diz que sempre estará com ele, mas pede para ele tomar cuidado. E muito ofegante ela fala que na cidade do México tem pessoas que querem ver ele morto, e em seguida tem um ataque, e Júlio grita pelo doutor, que vem para examiná-la. Por outro lado, o tabelião continua lendo o testamento, e fala que Dona Pura exigiu que os netos ajudem Luz e Guilherme, e que os vizinhos se juntem para pagar a vila, e então os netos garantem que o pedido de Dona Pura será respeitado, e todos fazem um coro gritando por Pura. O tabelião pede ordem na vila, e termina o testamento dizendo que Pura pediu a união de todos, e que se respeitem como uma família, assim como ela sempre os tratou, e então eles comemoram e se abraçam. Por outro lado, Adela e Flora andam pelo povoado, e Adela começa a ouvir uma voz de menina em sua mente chamando por mamãe, e Flora pergunta o que ela tem, e Adela explica que ouviu uma voz de uma menina chamando por mamãe. E Flora diz que talvez pode ser essa menina chamada Ângela, e Adela começa a se sentir mal, e então Flora chama ela para procurar algo para comer. Na cidade, Leonardo está em seu apartamento pensando no dia que encontrou seu pai no sofá, e nisso Alma chega e pergunta se ele está com saudades de Sandro, e Leonardo diz que sim, e que não poderia ter tido pai melhor que ele, e não entende o porquê ele se foi assim, logo no momento que estava tão bem. Mirta fica escutando a conversa de longe e ele fala que provavelmente alguém quis fazer isso com ele, e Alma pergunta qual foi a opinião do inspetor, e Leonardo conta que tudo indica que a morte dele foi causada por alguém.
e garante que não vai descansar até colocar esses criminosos na cadeia, mas conta que por mais que pense muito, não consegue imaginar quem tenha feito isso com seu pai. Então Alma abraça ele e Mirta fica nervosa. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.